Olá, colegas de Ciências Humanas. Satisfação em ter vocês aqui conosco nesse momento formativo. Esperamos que esse vídeo encontre vocês bem e os motive a continuarem trabalhando com propósito e efetividade em favor de uma educação pública de qualidade. Meu nome é Cristine, eu sou PEC de Desenvolvimento Curricular em Sociologia e Filosofia. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Graziele, eu sou a PEC responsável por Geografia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que todos estejam muito bem. Sou o João, sou PEC de História. Como objetivo da nossa formação, a gente vai realizar aqui o cascateamento, né, que esse é o nome que está sendo dado pela SEDUC, né, quando a gente recebe as formações em São Paulo, e aí a gente faz a formação com vocês, professores, né, então eles colocam esse nome. O nosso objetivo aqui é realizar, né, essa formação com as equipes escolares, Ciências Humanas Sociais Aplicadas, apresentar para vocês sugestões de trabalho docente, considerando aí as avaliações externas que a gente está por vir, né, SAEB e SARESP, e o planejamento das aulas com os usos aí dos materiais sugeridos pela SEDUC. Da matriz SAEB para Ciências Humanas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Deixa eu só abrir aqui melhor meu microfone, um momentinho. No segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre SAEB, SARESP e os componentes de ciências humanas. Num terceiro momento, nós vamos falar em outras possibilidades de se trabalhar os descritores. Nós teremos também uma sistematização e, por fim, os encaminhamentos. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma pequena apresentação da matriz SAEB e a relação com a taxonomia de Bloom para ciências humanas e sociais aplicadas. O que é essa matriz de referência? Ela é um documento orientador das avaliações do SAEB. Nós, inclusive, deixamos aqui o link para que vocês possam acessar e pesquisar mais tarde. Esse documento ele define o que será avaliado, os conhecimentos e as habilidades. Ele é organizado por eixos do conhecimento e também por eixos cognitivos. E nós observamos que as ciências humanas, elas são avaliadas no SAEB de forma amostral, nas turmas de 9º ano. E essa amostra ela é definida já às vésperas do SAEB. Então, nesse momento, nós não sabemos ainda quais serão as escolas que vão entrar nessa amostra do SAEB para o 9º ano. Dentro dos 6 eixos do conhecimento que são avaliados no SAEB, nós temos tempo e espaço, fontes e formas de representação, natureza e questões socioambientais, culturas, identidades e diversidades, poder, Estado e instituições, cidadania, direitos humanos e movimentos sociais, relações de trabalho, produção e circulação. Esses são os 6 eixos do conhecimento gerais de ciências humanas avaliados. Esses eixos eles estão articulados com o escopo sequência, e nós deixamos também aqui o link do escopo sequência, caso vocês queiram pesquisar mais tarde. Como que esses eixos, né, que eles estão associados também à BNCC, né, porque o SAEB ela é uma avaliação de nível nacional, né, então ele está alinhado com a BNCC. Como é que eles aparecem para a gente no escopo sequência no currículo do Estado de São Paulo? Então eu peguei 2 exemplos aqui para vocês. Tempo e espaço, fontes e formas de representação, e natureza e questões socioambientais. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o escopo sequência do 9º ano, né, no 4º bimestre, a gente vê esses eixos dentro da unidade temática. Então, eles estão inseridos ali dentro dos eixos que a gente coloca da matriz SAEB. Então, lá no escopo sequência, ele aparece como transformação do espaço, sociedade, urbano e industrial. E aí, quando a gente olha para o objeto de conhecimento, o que tem que ser trabalhado são as transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Esses 2 eixos, né, esses 2 temas, tanto o tempo e espaço como natureza e questão socioambiental, dentro do escopo sequência, eles vão aparecer para a gente na unidade temática e no objeto de conhecimento, mas estão diretamente também associados às habilidades que nós temos que desenvolver.
Nesse caso aqui, para esse eixo temático, né, dentro dessas 3 primeiras aulas, a gente tem a questão do relacionar, do analisar, né, que são descritores que a gente precisa trabalhar dentro do SAEB e do SARESP, né, a partir do currículo paulista. Esses eixos cognitivos, nós temos eles como sendo prioridade nesse momento para ser desenvolvido pelo professor. Então, a partir da análise, né, do desempenho das avaliações da prova paulista, que a gente faz a partir do Escola Total, a gente olha para esses escritores de menor desempenho, né, e aí a gente vai dar ênfase nesses eixos cognitivos que são aplicados dentro das ciências humanas. A partir dessa análise que a gente faz lá pela Escola Total, a gente vai perceber que os descritores que estão em defasagem, eles são justamente descritores que precisam migrar para um eixo 2, que eu vou mostrar para vocês a seguir, dentro da matriz do SAEB. Então, a maior parte deles estão entre o reconhecer, identificar, compreender. Lembrando que identificar e reconhecer, eles são os primeiros eixos cognitivos mais básicos que a gente tem nesse momento. Então, esses eixos cognitivos, né, que eu estou falando, seria o reconhecimento, né, da reconstrução de informações, a compreensão de análises dessas relações, a avaliação e proposição de soluções. No caso, quando a gente olha para esse exemplo, né, desse quadro, nós temos lá os eixos de conhecimento, que foram aqueles que a gente citou antes, né? Tempo e espaço, natureza e questões socioambientais, cultura, identidade e diversidade, poder do Estado, instituições, cidadania, direitos humanos e relações do trabalho. E aí, do lado, a gente vê os eixos cognitivos, né? Que é o A, B e o C: reconhecimento, compreensão, avaliação. Então, no A, a gente tem aqueles descritores mais basiquinhos: reconhecimento e identificação. No B, compreensão e análise, que são eixos cognitivos um pouco mais avançados. E a avaliação e proposição, que também são eixos cognitivos um pouco mais avançados. Quando a gente olha para o eixo cognitivo, o eixo de conhecimento, são aqueles que a gente coloca como que identificam, organizam os conhecimentos dentro das áreas de ciências humanas, que são esses que estão relacionados tanto ao escopo sequência, como a BNCC e a matriz SAEB. No caso dos eixos cognitivos, é o que a gente chama dentro do escopo sequência de descritor, que são aqueles que fazem as operações cognitivas, são as ações que os alunos têm que aprender a partir de um objeto de conhecimento. Então, a gente tem lá o reconhecimento, identificação, compreensão, análise, avaliação e proposição, tá? A junção, tanto do eixo de conhecimento quanto do eixo cognitivo, nós vamos ter uma combinação aí que resulta em uma habilidade, que também está descrita dentro do escopo sequência. Nesse contexto, a gente tem que lembrar aí, então, a leitura da taxonomia de Bloom. Lá em março, né, alguns professores de ciências humanas vieram para a formação e nós mostramos essa taxonomia, como trabalhar e planejar a partir dela. Nesse contexto, o que é a taxonomia de Bloom, né? Ela é uma estrutura realizada, né, que foi elaborada, pensada, né, que tem níveis de complexibilidades crescentes. Então, elas vão de ações mais simples que o aluno precisa fazer, que a gente chama de eixos cognitivos, para ações mais complexas que ele tem que fazer dentro do objeto de conhecimento que a gente está ensinando, que são eixos cognitivos mais complexos, tá? A partir disso, ele vai adquirir uma nova habilidade, né? Ele deve ter dominado um eixo cognitivo mais simples para ele conseguir avançar dentro do eixo cognitivo mais complexo, tá? Nesse caso, a taxonomia, ela pega o lembrar, que é um eixo mais básico, que aí dentro desse lembrar, a gente tem várias ações, vários verbos, né? Por exemplo, o listar, o nomear, o identificar, o repetir, o reconhecer, né? Então, por exemplo, listar os planetas do sistema solar, repetir as suas definições, né? Então, esses são eixos de conhecimento mais básico. Nós precisamos migrar desse eixo de conhecimento mais básico para eixos de conhecimentos mais complexos, né? Que é o que está nos exigindo agora, seria colocá-los entre o compreender e o analisar. Tá? No caso do compreender, explicar, resumir, interpretar, classificar, exemplificar. São ações que dentro do objeto de conhecimento o aluno precisa fazer. No analisar, comparar, categorizar, distinguir, examinar, né? Por exemplo, comparar personagens de uma história, analisar dados de uma pesquisa, né? Então, são eixos mais complexos.
Nesse contexto, a gente tem que entender, né, como é que se aplica isso. Então, por exemplo, no nível identificar, que seria o eixo do lembrar, nós temos o quê? O nível, ele foca a capacidade de reconhecer ou recordar fatos e datas e definições, né, teorias, outros conteúdos previamente aprendidos. Então, muitos desses identificar, eles estão dentro de alguns conhecimentos que eles já adquiriram. Então, os verbos que a gente usa nesse contexto: identificar, reconhecer, listar, lembrar, enumerar, nomear. Exemplo: o aluno que consegue identificar nomes do planeta no sistema solar, ou que ele consegue identificar um fato histórico, por exemplo, né? Então, ele está dentro desse nível. Um aluno que consegue já compreender, que está dentro do nível entender, né? Que seria o estágio em que os alunos vão além dessa memorização, eles também demonstram ter a habilidade de dar sentido para aquele conteúdo. Então, ele vai interpretar, ele vai parafrasear, ele vai conseguir explicar, dar significados para o conceito aprendido, né? E nesse contexto, a ação que ele vai fazer dentro desse contexto é compreender, é explicar, é comparar, é resumir, classificar, interpretar. Então, o aluno, ele consegue já explicar, por exemplo, dentro do eixo do conteúdo que foi ensinado para ele, o que seria a teoria da gravidade, por exemplo, né? Ou o que seria um fato histórico que foi colocado para ele ali naquele conceito que foi sendo trabalhado com ele. Em vez de só memorizar, dizer, por exemplo, o que é uma fórmula, né, matemática, por exemplo. Então, ele vai além, ele já consegue compreender essa fórmula, ele já consegue colocar boa parte desse conteúdo em prática. Nesse contexto, a gente tem, então, os eixos de conhecimento. E aí, quando a gente pensa nos eixos de conhecimento, né, a gente tem aí, ó, como que eles são representados dentro das nossas avaliações, né? Tanto na prova paulista, como também a gente pensando no nosso Saresp, né? Aquele quadro que a Grazi mostrou sobre os verbos é de suma importância que vocês, né, no momento do preparo das atividades, no momento de vocês sentam e realmente preparam as aulas, vocês atentem aos verbos, principalmente pelo que a gente já comentou sobre a complexidade, né, dos eixos cognitivos, considerando a taxonomia de Bloom, né? Então, olha, quando a gente olha aqui, a gente tem ali os eixos, né, de conhecimento, que já foi apresentado, os eixos cognitivos, né, A, B e C. Então, o eixo A, reconhecimento e identificação. Vamos observar aí o percentual que isso aí proporcionalmente é cobrado na avaliação. O eixo B, né, que é o de compreensão e análise. Mais uma coisa importante é o eixo C, que é o eixo de avaliação e proposição, que é justamente o eixo mais que tem uma complexidade maior, né? Então, desse modo, se faz necessário consolidar o eixo cognitivo A, trabalhar o eixo cognitivo B. Quando nós pegamos o material digital, a gente pega né, os slides, a gente pega a estrutura das aulas, a gente percebe que muitas das aulas elas estão preparadas a partir do eixo A e B. Mas quando a gente pensa em avaliações externas como o Saresp, o Sareb, o eixo C se faz presente. Então, olha, a gente precisa consolidar o eixo A, trabalhar o eixo B, que aparece em maior quantidade em avaliação externa, mas também a gente não pode desconsiderar o eixo C, que é um eixo de maior complexidade, que também está presente nas avaliações de modo significativo. Então, só dando um exemplo aqui, olha, a gente tem ali, ó, em relação ao eixo de conhecimento, cidadania, direitos humanos e movimentos sociais, 8% é uma proporção aonde caem questões a partir desse eixo, né, de conhecimento nessa proporção de avaliação e proposição. Então, discutindo-se cidadania, direitos humanos e movimentos sociais, geralmente você vai encontrar questões aonde o estudante é convidado a fazer uma análise, a fazer uma avaliação, a propor, a se posicionar, de certo modo, para responder o item. Então, a gente não pode simplesmente, no preparo das nossas aulas, ficar restrito apenas ao localizar informações, ao
ao relembrar o fato mais importante, a gente tem que pensar sempre nessa progressão de eixo, tá? Uma outra coisa importante é quando a gente pensa, né, como que o SAEB e o SARESP, eles estão articulados, né, dentro do componente de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, olha, eu vou dar para vocês aqui um exemplo, né, do componente de História. Então, aqui, ó, esse quadro, depois a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês. Eu acredito que os professores estão assistindo aí, seja no notebook ou seja na TV, né? Então, aí em momento formativo, né, em ATPC, pode ser que não consigam ter uma visão muito privilegiada das informações, mas vocês vão perceber que esse quadro aí, ele organiza, né, o nosso componente, no caso, o componente de História, a gente tem a mais à esquerda o conteúdo, né? Esse conteúdo está presente no escopo, né? No escopo sequência 2025. A seguir, a relação desse conteúdo com a matriz de ciências humanas do SAEB, né? Considerando o eixo de conhecimento. A relação da matriz em relação ao eixo cognitivo. Então, isso que a gente está mostrando para vocês, que a gente tem falado nesse vídeo, né? A gente está mostrando essa relação, como que isso se relaciona com o descritor de língua portuguesa, afinal de contas, né? A nossa língua é a maneira como os nossos alunos se conseguem interpretar as informações, transcodificar o que eles necessitam, né? E o potencial de intervenção, como que o professor pode trabalhar, né? A intervenção pedagógica. Então, dando um exemplo aqui, né, a gente tem, na primeira linha ali, né, a gente tem ali a Guerra Fria e conflitos geopolíticos. É uma habilidade, né, de nono ano, né, ensino fundamental. Ela está ligada à matriz do SAEB, né, no eixo de conhecimento, tempo e espaço, e o eixo cognitivo, percebam, né, já é o eixo cognitivo de compreensão e análise. O descritor analisado é o inferir informações implícitas, interpretar textos com auxílio de gráficos. Então, muitas vezes, né, as ciências humanas, a gente trabalha em nossas aulas, né, a gente trabalha muito texto, como também a análise de gráficos, análise de mapas, no caso da geografia. E qual seria a potencial intervenção do professor? Ele pode estar trazendo para a aula, né, charges, como, por exemplo, charges relacionados ao período da Guerra Fria. A gente tem uma vasta produção desses itens, né? Ele pode analisar os elementos visuais, ele pode trazer o texto para que o aluno consiga fazer a inferência do contexto histórico. Pode pegar, por exemplo, mapas comparativos. Então, em história, a gente tem toda a questão da Guerra Fria, a divisão do mundo, né, bipolar, né, cortina de ferro, de um lado, OTAN, Pacto de Varsóvia. Ele pode aproveitar, por exemplo, mostrar como que aconteceu a divisão do mapa após a queda do Muro de Berlim, todo o processo, enfim, de formação do bloco oriental. Então, quando você traz essa atividade para a aula, você está trabalhando esse eixo, né, de compreensão e análise, né, esse eixo cognitivo. O aluno ele vai ter que ter já trabalhado previamente pelo professor, já vai ter que ter um respaldo de uma informação teórica para ele conseguir fazer a análise e fazer as considerações que o professor pede. Então, novamente, a importância do preparo da aula, da intencionalidade do que vai ser cobrado, ela é de extrema importância pensando nessas avaliações como o SAEB e o SARESP. Ok? Passando para o próximo slide. Em geografia, a gente tem aí um exemplo, né, de geografia. Por exemplo, né, eu vou pegar aqui um diferente, que seria geotecnologias e prevenção de desastres, né? Nesse contexto, dentro do escopo sequência de 2025, ele vai aparecer com esse tema. Qual é o eixo relacionado, né, à matriz do SAEB, o eixo de conhecimento? Então, o eixo de conhecimento ele está ligado a naturezas e questões socioambientais, né? Para o eixo cognitivo, está vendo que ele já não apresenta mais o identificar e reconhecer, e sim a avaliação e proposição. Então, é nesse sentido que a gente disse, né, quando o João apresentou
ali a porcentagem desses eixos cognitivos, a intenção nossa é dizer, olha, a gente precisa migrar desse eixo de conhecimento mais básico para o eixo de conhecimento mais complexo, porque as avaliações externas, elas estão solicitando um eixo de conhecimento mais complexo. Então, a gente necessita trabalhar esses descritores mais complexos, né? Como que a gente vai buscar lá na língua portuguesa, né, para fazer a língua portuguesa contribuir com o nosso desenvolvimento aqui em ciências humanas, né? Então, dentro desse contexto, seria identificar a finalidade de um texto, reconhecer diferentes formas de tratar a informação ligada lá à prevenção de desastres, reconhecer proposições distintas, né? Quais são os tipos diferentes de desastres, né? Colocar isso dentro de um contexto em que o aluno possa avaliar situações diferentes, né, dentro daquele conteúdo que está sendo ensinado, que no caso aqui seria a geotecnologia e a prevenção de desastres. Quando a gente olha, né, para a intervenção pedagógica que pode ser feita nesse contexto, por exemplo, a produção de um infográfico, apresentações explicativas de forma escrita ou oral, né? Leitura de reportagem sobre inovações que falem da prevenção de risco, ou até mesmo de notícias que falem de algum desastre que aconteceu relacionado a eixos de atmosfera ou a eixos geológicos, né? Qualquer coisa nesse sentido para fazer com que o aluno consiga refletir e propor algo sobre aquela reflexão. Então, pular do eixo de identificar e reconhecer, né? Ele tem que estar com esses dois eixos muito bem consolidados para que ele possa conseguir avaliar e propor algo nesse momento, tá? Dentro dessa mesma lógica de raciocínio dos meus colegas, analisando essa tabela, pegando agora o escopo da filosofia e sociedade moderna, nós podemos também ver que existem também essas questões dos eixos cognitivos dentro de uma gradação de complexidade. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o segundo quadro aqui, a filosofia indígena a partir de Ailton Krenak. A matriz SAEB seria natureza e questões socioambientais, e o eixo cognitivo já seria avaliação e proposição, né? Dentro desse suporte que a língua portuguesa nos dá para a compreensão, né, dos nossos conteúdos das ciências humanas, o descritor mencionado seria distinguir fato de opinião, identificar tese e argumentos e estabelecer relações entre partes do texto. E como potencial de intervenção pedagógica, nós poderíamos citar leitura de trechos da própria obra de Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e uma análise em grupo desses trechos dessa obra, e como sistematização, os grupos deveriam produzir uma proposição de uma possível resposta, tanto corroborando a argumentação do Ailton Krenak ou fazendo uma contra-argumentação. Assim, nós estamos ajudando os nossos estudantes a estabelecer uma argumentação de tese ou de antítese, né? Isso seria muito interessante, porque trabalharia aí esse eixo cognitivo de avaliação e proposição. Dentro desse mesmo pensamento, o último quadro aqui traz distopia ambiental como conteúdo também de filosofia e sociedade moderna. Também no eixo cognitivo, avaliação e proposição. E aqui o que poderiam ser produzidos? Cartas argumentativas propondo soluções para problemas ambientais atuais, em que os estudantes poderiam, então, não só analisar, identificar, reconhecer, mas também aí já propor, né, algum tipo de solução. Isso seria já um eixo cognitivo bem mais complexo, nós estaríamos levando nossos estudantes a desenvolver. Posso só complementar uma coisinha? Sim, claro. Nos de História e Geografia, eu e o João, a gente deu um exemplo de 9º ano, mas isso também pode ser feito com o ensino médio, tá? Essas relações que nós estamos colocando aqui, né, que a gente trouxe exemplo do escopo sequência do 9º ano, tal, mas essas relações, elas também podem ser feitas no ensino médio para História e Geografia. Aqui a Cris está citando filosofia, mas sociologia pode seguir o mesmo caminho, tá bom? Com certeza. E dando sequência, então, aqui à nossa apresentação, nós estamos chegando nesse terceiro momento, onde nós vamos trazer para vocês outras possibilidades de trabalhar os descritores, né? A gente pode utilizar a análise e resolução de questões
Que questões? Questões da prova paulista, questões de provas anteriores, até do próprio SAEB, questões também relacionadas às tarefas do aplicativo Tarefa SP. Leitura de charges, nós podemos utilizar também leitura de imagens, leitura de representações cartográficas, gráficos e tabelas. Então, por exemplo, na resolução de questão, você pode utilizar essa resolução de questão para enriquecer o entendimento do seu aluno e ajudá-lo a compreender como as questões são formuladas e como ele deve se portar diante dessas questões. Muitas vezes a gente vê uma discrepância muito grande entre as questões formuladas nas avaliações internas, as avaliações da própria unidade escolar, que o próprio professor elabora, e o aluno, quando se depara com uma prova externa, ele tem dificuldade de se portar intelectualmente diante daquela questão. Então, seria extremamente rico esse trabalho em que você poderia ler atentamente o enunciado, identificar a habilidade exigida, observar ali junto com seus alunos quais são os verbos de ação que estão naquele enunciado, é interpretar, é inferir, é calcular, é identificar. Seria interessante também você relacionar esses verbos com a matriz de referência do SAEB, do SARESP, do próprio Enem. É muito interessante nesse momento se utilizar canetas de cores variadas, ensinar seu aluno a grifar, a destacar o que é mais importante. Às vezes o aluno perde um tempo enorme lendo um texto gigantesco que vem na prova, quando a resposta está num conhecimento prévio, nem era necessário ler todo aquele texto. Então, isso também são dicas que vocês podem contribuir para os seus estudantes, como eles podem potencializar ali até a gestão do tempo durante as provas externas. Oi. Uma coisa importante até disso que você está falando é o momento, né, que a gente sempre pede para os professores, que é o momento da devolutiva das avaliações. Então, quando o aluno faz, né, no caso, a prova paulista, o momento da devolutiva em sala de aula é um momento muito enriquecedor, muito potente para o professor trabalhar isso que você está falando. Então, mostrar para o aluno como é a elaboração do item, assim, com essas perguntas, com essas estratégias, né, de leitura, como você mesmo falou, de grifo, buscar com o aluno, por exemplo, numa devolutiva de prova, qual foi o raciocínio que levou ele àquela resposta. Então, a partir dessa percepção, o aluno começa a perceber, como você mesma disse, às vezes você tem um texto muito grande, mas é importante, por exemplo, uma dica, né, que sempre é valiosa, é o aluno, por exemplo, observar qual é a comanda da atividade que está sendo pedido para que ele responda. Se ele começar, por exemplo, pela comanda da atividade, e depois ele ler o texto, ele já consegue se direcionar mais ou menos para o que seria a resposta adequada. Então, essa estratégia é o professor que ensina os alunos, mostra para ele, né? Então, essas ações que são pensadas naquele momento de planejamento, as ações que são trazidas na aula, elas refletem em bons resultados, tá? Muito bem lembrado, John. E também, enquanto você falava, eu me lembrei de uma outra questão também muito importante. Além dessa devolutiva de provas, nós também devemos lembrar de analisar com os nossos alunos as próprias questões que caem ali no tarefas, né? No tarefas SP, porque a gente sabe que essas tarefas, elas são muito parecidas, muito próximas do que se encontra nas provas externas. Então, ao analisar essas questões do Tarefas SP com os nossos estudantes, nós também estamos desenvolvendo todo esse trabalho que nós estamos chamando a atenção nesse momento. Dando sequência aqui, então, à resolução de questão, seria também interessante você resolver a questão como se você estivesse fazendo a prova, ali na lousa, de uma forma dialogada. Faça o que o estudante faria, leia, pense, calcule, interprete. Determine qual é a alternativa correta e por quê. Explique o raciocínio da alternativa correta.
Justifique por que que essa alternativa é mais adequada, por que foi aquela escolhida e não as outras. Fundamente o conteúdo, né? Quais foram as lógicas, as leis, as fórmulas, a interpretação textual, por que que aquela alternativa é considerada correta. Mas também é muito importante a análise dos distratores. Identifique o erro de cada alternativa, né? Explique por que que esse erro pode enganar o estudante. Todo esse refinamento de olhar em cima das nossas questões, em cima das tarefas, pode contribuir muito com os estudantes. Vocês estão me ouvindo bem? O som está tranquilo? Então tá bom, vamos dando sequência aqui. A charge, né? Nós pegamos aqui o exemplo da charge, porque nós sabemos que em ciências humanas nós trabalhamos bastante com esse recurso. Pegamos aqui uma charge que se remete ao tempo da ditadura militar, e nós vamos mostrar para você 3 formas de trabalhar essa charge, de acordo com 3 verbos, né? 3 descritores. No primeiro momento, através do verbo identificar, que seria ali um eixo cognitivo mais básico. Se apresenta uma charge para o nosso estudante, vamos ali desenvolver essa capacidade de identificação, com perguntas como, por exemplo, nós colocamos aqui 5 exemplos para vocês, depois vocês vão ter tempo de ler isso num outro momento, porque a gente sabe que aqui na projeção está bastante reduzido o tamanho, né? Mas eu vou citar alguns exemplos para você. Então, dentro do descritor identificar, uma pergunta que se poderia colocar para os nossos estudantes: quais personagens, objetos ou elementos visuais podem ser identificados na charge? Então, ali eles vão observar, eles vão elencar, né? Quais são os objetos e elementos visuais identificados. E esse trabalho é muito rico se feito em duplas produtivas ou grupos produtivos. Outra pergunta que a gente poderia colocar ainda dentro dessa comanda identificar: a imagem apresenta uma cena mais espontânea ou mais construída? O que você reconhece que pode indicar essa intenção? Né? Uma outra pergunta: há símbolos, roupas ou objetos que ajudem a identificar quem são os personagens ou o tipo de situação representada? Ainda utilizando essa mesma charge, já agora com uma outra comanda, um outro descritor, o reconhecer, né? Quais as perguntas que a gente poderia trazer? Por exemplo, a pergunta 2. É possível reconhecer alguma figura pública, personagem histórico ou instituição representada na charge? Que pistas ajudam nessa identificação? Então, aqui a gente já está puxando o aluno um pouquinho mais, ainda ali dentro do primeiro eixo ali da taxonomia de Bloom, mas já com uma coisa um pouco mais complexa. Uma outra pergunta cabível: você reconhece alguma opinião ou posicionamento que o autor da charge parece expressar? Quais elementos visuais ou textuais sugerem isso? Então, percebendo que já tem uma complexidade um pouco maior em relação ao identificar, e ainda com essa mesma charge, a gente já poderia ainda puxar um pouquinho mais em complexidade cognitiva e trazer a comanda compreender. E algumas perguntas que poderiam ser utilizadas: como a charge representa o momento histórico ou social que retrata? O que podemos compreender sobre a situação ou os conflitos expressos na cena? E uma outra pergunta: como a linguagem utilizada na charge, imagens, palavras, expressões faciais, balões, contribui para compreendermos a mensagem ou a crítica transmitida? Bom, aqui também, dando sequência a essa questão de trabalho, a Cris trouxe para a gente a questão da charge, eu trago para vocês aí leitura de imagem, né? Então, essa imagem aí é uma imagem conhecida, né? A imagem da Batalha do Havaí, do Pedro Américo. Então, trabalhar as imagens também é uma forma de você trabalhar esses eixos dessas complexidades. Então, ela pode ser trabalhada em diferentes níveis, em diferentes complexidades, a partir de questões, por exemplo, o professor pode iniciar no modo mais básico, considerando o verbo identificar, né? Que elementos visuais os estudantes observam, né? Como que seria a paisagem? É possível identificar o gesto, uma relação entre os personagens? Tem algum símbolo, alguma coisa que chamou atenção? Então, nesse primeiro nível de leitura de imagem, quando você intencionalmente está trabalhando a identificação, a ideia é realmente que o aluno observe e que o aluno descreva o que ele vê.
Só que nessa descrição do que está sendo mostrado, o professor já começa a apontar, por exemplo, né, a gente está falando aí da Batalha do Havaí, seria a questão, o professor já pode trazer o número de pessoas que estão envolvidas, a questão dos armamentos, a questão até mesmo, puxando um pouco o campo das artes, né, de toda a dramaticidade que foi criada nessa construção, né, nessa pintura. Então, isso aí já vai repertoriando o aluno, né? Por exemplo, com base nos elementos identificados, é possível dizer que a imagem retrata uma situação de conflito, celebração, trabalho ou outro aspecto da vida social. Então, a percepção do aluno, ela é imediata. Poxa, essa é uma imagem que representa um conflito, representa uma batalha. Então, nesse primeiro nível, que é o nível da identificação, a leitura da imagem já traz bastante elementos para os nossos estudantes. Dando sequência aí também, aprofundando um pouco mais, né, entrando para o campo do reconhecer, o aluno identificou o que está sendo visto, né, ele descreveu o que está sendo mostrado, e aí o professor já começa com perguntas-chave, né, a trazer uma complexidade maior para a aula. Então, ó, que elemento da imagem você reconhece como parte de um tempo, espaço ou situação social específica? Então, na história, a gente tem sempre a questão, né, do passado e do presente. Então, a questão da utilização dos armamentos, a questão da indumentária, a questão mesmo da descrição do cenário. Isso daí é algo que pode ser trabalhado a partir disso daí. Você conhece algum tipo de cenário, vestimenta, ferramenta ou prática social representada nessa imagem? Então, percebe? É a permanência e mudança que a gente tanto fala em história. É possível reconhecer relações de poder e desigualdade no trabalho, na cena representada? Que elementos visuais indicam isso, né? Então, quando o professor faz esse questionamento, ele está favorecendo a percepção de estruturas sociais implícitas na organização da imagem. Quando a gente retoma a imagem, pensar em full screen, né, a gente vai perceber que existem tanto nativos, né, tanto indígenas, como os oficiais do exército presentes ali. Então, o professor pode estar cantando isso daí. Indo para uma complexidade maior, no nível da compreensão, né, o professor pode estar trazendo o seguinte: como que os elementos presentes na imagem, né, os personagens, os cenários, os objetos, eles ajudam a compreender o contexto social ou histórico representado. Então, essa imagem, que é uma imagem representativa da Guerra do Paraguai, o professor está trabalhando o tema com os seus estudantes. Ele traz essa imagem, ele consegue reforçar o contexto da guerra, né? Ele consegue reforçar toda a questão lá do massacre, toda a questão mesmo do envolvimento, né, dos países ali da região platina, no conflito, todos os grupos envolvidos, né, no combate, né? Então, a partir desse nível, percebam, né, como que a organização visual da imagem contribui para compreendermos as relações entre sujeitos retratados, autoridade, subordinação, cooperação. Como a expressão corporal, o olhar ou a postura dos personagens ajudam a compreender a situação vivida por eles. Não vou ler todos, mas vou só finalizar com essa daqui. Com base na imagem, o que podemos compreender sobre as intenções de quem produziu esse registro? A imagem pretende informar, convencer, emocionar ou denunciar algo. Aí o professor, inclusive, pode trazer para o aluno a questão de que a imagem, para o contexto que ela foi produzida, ela era uma imagem que também servia como uma peça de propaganda, como uma peça de promoção do regime imperial brasileiro. Ela é um documento de época, ok? No caso da geografia, né, nós temos muita análise, interpretação de mapas, de gráficos, de diferentes projeções, né? Nesse caso, seria uma leitura, né, de um texto verbal e não verbal, né? Então, às vezes, ele apresenta coisas escritas que facilitam esse entendimento, a identificação, o reconhecimento, compreensão do que está precisando ser visto explicitamente. Mas a gente precisa também ir além com esse tipo de texto, né? Perceber o que está implícito dentro daquele mapa, dentro daquele gráfico que está sendo apresentado. Então, por exemplo, né, de informações explícitas, né, que eles podem identificar ali e reconhecer com mais facilidade, seria
o próprio elemento que o mapa apresenta, né? Então, ali no título do mapa, na legenda, né, nas cores do mapa, isso estão exemplificando, né, de forma explícita. Então, o produto interno bruto, quem tem maior quantidade, né, quem tem menor quantidade de riqueza econômica dentro dos países. Mas o que está implícito nesse contexto, né? O que não diretamente está podendo ser identificado ali e que precisa ser compreendido. Nesse contexto, a partir da leitura, né, do que se determina ali a imagem, nós podemos reforçar a questão das desigualdades globais, né, que mostram diferentes economias no mundo. Quem concentra mais economia no mundo, quem concentra menos economia no mundo, né? Então, a partir de uma identificação mais básica, eles vão identificar o que está escrito no texto, eles vão identificar o que está escrito na legenda, eles vão identificar a própria projeção do mapa em si, né? Mas o que está subentendido por trás disso tudo que ele está vendo, né? É o ir para o além na compreensão, né? Que é um eixo cognitivo mais avançado. Nesse caso, eu coloquei aqui uma pergunta, né? E as próprias perguntas, elas remetem a esse eixo cognitivo mais complexo. Então, por exemplo, né? O que os mapas, né, representam com as distorções dos países, né? Que ali, a primeira identificação, ele pode já dizer qual é a projeção, né? Que é uma identificação mais fácil. Mas o que essas distorções representam? Qual a diferença fundamental entre os dois mapas que estão sendo apresentados na questão, né? Os mapas eles representam pontos de vista econômicos e geopolíticos, e aí eles vão, obviamente, dizer sim, por quê, mas eles têm que justificar, e essa justificativa, ela vai além do identificar, né? Ela vai lá para o eixo de compreensão, para o eixo de análise, para o eixo de proposição, que é o importante também a ser trabalhado. Outra coisa que a gente trabalha muito na geografia é a questão do gráfico, né? No caso da leitura de gráfico, ela nem sempre vai aparecer em geografia, gráficos em barra, gráficos em pizza, né? Eles apresentam, mas na maior parte das vezes eles vão apresentar gráficos com imagens, né? E essas imagens, elas estão sempre associadas a um elemento de densidade cartográfica, né? Então, áreas maiores, áreas menores, áreas mais escuras, mais claras, né? Nesse caso desse gráfico, a gente tem valores marcados pelos tamanhos dos círculos. Isso são identificações mais claras, que a gente olha e, de primeira vista, a gente já vê, o aluno vê e identifica na legenda, né, que aí a gente tem dois tipos de legenda, tem o título, né, as empresas que eles reconhecem, mas o que está além disso? É aonde entra o limite aí do eixo cognitivo mais avançado, de compreensão, de proposição, de análise, né? Nesse contexto, a gente tem ali sendo dados mapas gráficos, mais simples para o fundamental, e esses gráficos mais complexos, eles aparecem no ensino médio, né? Então, a gente precisa analisar, né, refletir sobre essas informações que estão implícitas para poder analisar, né, os contextos geopolíticos mesmo que estão sendo representados no mapa. Eu gostaria de complementar, Grazi, volta só um pouquinho, por favor, o último slide. Só para complementar algo interessante dentro disso que a Grazi está comentando, que é muito importante perceber que o professor não precisa inventar a roda, né? E tudo isso que ela falou a respeito de gráficos, de representações cartográficas, estão dentro do próprio material digital. Então, assim, o professor fazendo uma boa exploração daquilo que ele já tem em mãos, ele consegue, sim, desenvolver essas habilidades com seus alunos, né? Sem ter que ficar buscando fora, sem ter que estar fazendo outros pesquisas, porque a gente sabe que a vida é corrida, que a gente tem ali então, né, uma agenda apertada, mas o material digital ele tem trazido ricas oportunidades para que nós possamos aí trabalhar dentro dessa linha que nós estamos argumentando aqui com vocês, tá? Pode passar, Grazi, por favor. Ainda dentro dessa proposta, né, de analisar questões de provas externas junto com os nossos estudantes, nós fizemos aqui uma pequena exemplificação. Só um momentinho, só verificar aqui se meu som está ok, eu sempre fico pensando, tá tudo certo. Nós ficamos aqui uma pequena exemplificação
sobre das questões da prova paulista do segundo bimestre, tá? Então, no caso, cada um de nós aqui pegou um exemplo para trazer para vocês, para a gente analisar junto. Então, nesse exemplo, nós temos a questão 46 da prova de Ciências Humanas, era uma questão de filosofia e sociedade moderna, e ela trazia o seguinte enunciado: a obra Mystery Box, criada pelo artista Ben Vautier em 1964, consiste em uma caixa preta fechada com a frase "Caixa misteriosa para nunca ser aberta", escrita do lado de fora. O conteúdo da caixa não é revelado ao observador. Essa obra propõe uma reflexão sobre os limites da arte e do consumo artístico, questionando a expectativa do público frente ao produto artístico e ironizando a ideia de que o valor da arte depende do que está dentro dela. Considerando as reflexões teóricas sobre a arte na modernidade, como as desenvolvidas por Walter Benjamin, a obra de Ben Vautier se interpreta como, e ali tem as nossas opções. Essa questão, ela trazia como eixo cognitivo o reconhecimento e a recuperação de informações. A alternativa correta seria uma crítica à transformação da arte em mercadoria ao desafiar a expectativa de consumo imediato. Então, para identificar essa resposta correta, o aluno teria ali que recuperar informações trabalhadas em sala de aula, como, por exemplo, os conceitos de Walter Benjamin, né? E aí seria muito interessante aqui, como o João já exemplificou bem, o professor vir com toda uma análise mais minuciosa da questão, nessa devolutiva aos estudantes, analisando por que as outras questões não estão corretas, porque isso é uma forma de se revisar o conteúdo já trabalhado de uma forma mais presente, mais rica, e que está ali estimulando o aluno, porque ele acabou de fazer a prova, ele está com aquilo na memória, ele quer saber por que ele errou, por que ele acertou. Então, a gente trouxe esse exemplo para trazer essa ideia também para vocês, tá? Bom, seguindo a mesma lógica para o componente de história, a gente tem aí o eixo cognitivo, que é compreensão e análise de relações. E aí nós temos a charge, né? Nós já apresentamos, né, a possibilidade de trabalho com charge. A gente tem aí a charge do Belmonte, né, onde o Adolf Hitler aparece debruçado sobre o mapa da Europa, né, representando simbolicamente seu desejo de expandir o território alemão. E aí, o que é perguntado, né? Com base nessa imagem, no contexto histórico, assinale a alternativa que indica uma das principais consequências do expansionismo alemão. A resposta que se espera é que o quê? A unificação imediata dos países europeus sob uma liderança comum. Então, o professor, quando ele trabalha a questão da imagética, né? Ele aí vai ter, o aluno vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que compreender o propósito da charge, relacionar com o que foi trabalhado em sala de aula, que é o desejo, né, do Deutschland Föderales, né, da Alemanha, enquanto potência que vai dominar toda a Europa, e ele vai ter que pensar, né, olha, essa imagem está relacionada ao desejo de unificação de todos os países europeus sob a ditadura nazista, né, sobre o Terceiro Reich, né. Então, percebam que é um trabalho, assim, é um trabalho muito de formiguinha, né, porque geralmente o aluno ele enxerga a imagem desassociada do contexto muitas vezes do texto. E aqui vocês veem que o item foi elaborado buscando o quê? Combinar a imagem com uma pequena explicação, né, onde é apresentado o autor da charge e dado uma pequena explanação a respeito do desejo expansionista alemão. Então, o aluno precisa compreender, fazer a junção entre a imagem e o texto para poder responder ao item. Ok? Nesse exemplo de geografia, a gente tem análise, né, de uma questão sobre dados demográficos, né, a pirâmide etária. Então, novamente, a gente apresenta, né, o gráfico, essa leitura de gráfico. Então, reforço para vocês que não é só a leitura explícita, mas é o que está por trás dessa representação, né? Nesse caso aqui, apresenta ali, né, o dado da população brasileira, né, o que está explícito ali no título, né?
de 2010 a 2022, né, a população residente, a porcentagem de população residente, no caso masculina e feminina, que é o que representa a pirâmide etária, né, então a partir disso ele trabalha com o eixo de comparação, né, e ao mesmo tempo de análise, para poder responder ao item. Nesse contexto, a partir da observação da pirâmide, né, nos anos de 2010 e 2022, ele pede para afirmar algo. Então, a partir da comparação entre o lado masculino e feminino da pirâmide, a comparar e analisar, né, para poder se obter ali a resposta. Então, a base estreita, né, de 2022 evidencia a queda da taxa de natalidade e o topo mais largo mostra aí o envelhecimento populacional. Então, ele teria que fazer essa comparação, analisar e, ao mesmo tempo, entender o contexto, né? Ele precisava ter analisado o contexto estudado, o que foi colocado para ele sobre a análise dessa pirâmide etária, para ele poder chegar. O que eu reforço, né? Mais uma vez, que foi o que o João já falou, não é só na hora de identificar, de fazer essa devolutiva da prova, não é só identificar ali a questão certa, mas também olhar e analisar por que as outras estão erradas, né? Então, por exemplo, eu tenho lá 30 alunos dentro de sala, 6 não acertaram, não acertaram essa questão. Por que eles não chegaram nessa resposta, né? O que eles analisaram ali, ou compreenderam, ou compararam, que não chegaram à mesma resposta, não chegaram à afirmativa correta, certo? Bom, a gente está chegando ao final, né? E sistematizando tudo isso que a gente procurou trazer para vocês, novamente reforçar, né, que é essencial compreender que ao longo dos ciclos, né, o currículo paulista, os materiais pedagógicos que são utilizados pela rede, eles estão diretamente ligados às avaliações externas como o SAEB e o SARESP, tá? Então, quando a gente pensa na rede estadual, né, a prova paulista, a plataforma de tarefas, as atividades que são propostas, todas elas têm que cumprir o papel de avaliações internas e processuais, né, que possibilitem acompanhar a aprendizagem dos estudantes e orientar as intervenções pedagógicas ao longo do percurso escolar. Como a Grazi mesmo falou, esse momento de devolutiva de prova, esse olhar para o distrator. O que é o distrator? É aquela alternativa que não é a correta, mas que muitas vezes ela é assinalada pelos nossos alunos. Então, o momento que o professor trabalha com o aluno, não apenas, olha, essa é a resposta certa, mas também trabalha no sentido de por que você respondeu isso, né? Ele vai conseguir gerar um processo mesmo que vai enriquecer e vai principalmente proporcionar ao aluno um resultado, né, uma melhora no seu desempenho acadêmico e de provas. Ele vai trazer uma aprendizagem melhor, tá? Maior. Só relembrando, né, os nossos encaminhamentos, né, é importante para os professores sempre, né, a gente propõe que o professor tenha, né, sempre um cronograma de aulas, né, um cronograma pensando, né, na quantidade de aulas que ciências humanas tem disponível até o SARESP, o SAEB. Então, professor, é sempre importante o quê? Primeiro, revisar o cronograma que você elaborou para esse final de bimestre, para esse momento pré-avaliação, analisar os descritores em defasagem. Então, aí vem a dica, né? Acessem o painel do Escola Total, vejam quais descritores no seu componente, na sua escola, estão em defasagem. E aí, a partir disso, né, veja quanto tempo você tem disponível de aula, né? Quantas semanas, a quantidade de aulas, né? Para que, a partir disso, você consiga elaborar um cronograma com ações que sejam possíveis de serem realizadas, né? Sempre com esse foco no SAEB e no SARESP, né? A gente sabe, né? É o momento, principalmente, de analisar e rever prioridades a serem trabalhadas, né? É aquela coisa, a gente saber o que é urgente e o que é importante, e a gente saber o que vai ser priorizado nisso, né? E principalmente, né, na aula, né, procurar ter esse olhar sempre de elaborar atividades priorizando os escritores, as estratégias de leitura, que como a gente procurou mostrar ao longo desse vídeo, né, eles colaboram e muito no aprendizado dos nossos estudantes, tá? A gente deixou aí também, né, nesse slide, né,
o link de acesso à Escola Total, onde os professores conseguem acessar todos esses dados e fazer essas análises, né? E aí, do lado, a imagem é do que a gente sugere como cronograma de aula para você se organizar a partir de semanas, né? Contando as semanas até o nosso final. Esse Okay? material do cronograma, junto com o material da live, ele vai ser enviado para vocês, tá? O cronograma a gente vai mandar em Word para que vocês possam editá-lo, e a gente já colocou ali as semanas do quarto bimestre, tá bom? Aqui a gente apresenta o calendário, né, do SARESP, isso também vai ser colocado para vocês poderem acompanhar as datas certinho, né, de quando serão realizadas as aplicações. Colocamos também as referências, né, que foram utilizadas para produzir o material desse vídeo. E aí deixamos para vocês os contatos, tá? Caso queiram falar com a gente também tem os grupos no WhatsApp, grupo de Filosofia e Sociologia, que é a Cris, o de Geografia, que é comigo, e o de História, que é com o João. Caso vocês tenham alguma dúvida também, vocês podem acessar a gente ou pelo e-mail ou pelo grupo no WhatsApp. No mais, a gente gostaria de agradecer, né? A gente espera que esse vídeo auxilie realmente no preparo, né, das aulas, que auxiliem os professores, né, especialmente nesse momento que a gente sabe, né, é o momento de priorizar o que nós vamos fazer com o que nós temos de tempo e o que nós temos ainda de conteúdo a ser trabalhado, né? Então, já adiantando, queria deixar meu abraço, desejar uma boa semana de trabalho para todos, né? E qualquer coisa, só entrar em contato, tá? A gente está sempre à disposição. Grazi? Muito obrigada pelo tempo e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado pela parceria, pessoal. Conta comigo. Estamos aí para qualquer necessidade. Um abraço.